Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um breve comentário sobre a lição 12, que tem o título Do Julgamento à Ressurreição. Então, o Evangelho de João, capítulo 18, 19 e 20, vai trazer o relato da prisão, do julgamento, da crucificação, da morte e da ressurreição da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a hora havia chegado e era o momento de Jesus cumprir a sua missão, beber do cálice que o Pai o daria, que trazia a redenção a toda a humanidade. Então, após o seu discurso ali do cenáculo, dele orar pelos discípulos, Jesus vai sair em direção ao Monte das Oliveiras, e ele vai passar pelo Vale de Cedron, que ficava entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. E esse vale, ele era conhecido, pelos estudiosos, porque lá em Jerusalém, no templo, ali junto ao altar do holocausto, havia o quê? Uma vala. E essa vala, esse canal, ele saía e ia até o Vale de Cedron. Os animais que eram sacrificados ali sobre o altar do holocausto, o sangue descia e ele iria até o vale e cairia ali sobre aquele riacho. Então Jesus, ao passar pelo Vale de Cedron, ele vê ali as águas avermelhadas relacionado ao sacrifício que era feito ali no templo, relembrando que da sua missão, que ele deveria se entregar pela redenção, pela salvação de toda a humanidade. E quando Jesus passa por esse vale, há um horto, ali onde ele parava com seus discípulos. Era um local de paz, um local de quietude, um local de tranquilidade. Porém, nesta noite seria diferente. Passaria a ser um local de tormento, um local aonde o cordeiro seria preso e seria examinado pelos seus acusadores e não encontraria nenhum engano, nenhum pecado nele. E ele seria sacrificado. Então, Jesus está ali naquele local, orando. Seus discípulos estão juntos. Esse local era conhecido também por Judas, que andou por cerca de 3 anos e meio também ali junto com Jesus. Então, como ele havia traído Jesus por 30 moedas de prata, e o local era ermo, era escuro, nós vamos ver que ele vai conduzir aquele jardim. Os outros evangelistas, eles colocam um nome neste local, chamado Getsêmani, Embora nós temos 4 relatos, cada um dos evangelistas, eles focam naquilo que é essencial, que é os seus leitores. Então, João, ele está escrevendo sobre Jesus, que ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Então, João trata da divindade de Jesus. E quando aquela multidão vão prender Jesus, alguns textos vão trazer a palavra corte, Não creio que seria muita gente, mas não teria essa corte,
porque uma corte equivale a 6.000 homens ali relacionado ao Império Romano. Uma corte de 6.000 homens. Cada corte, ela tem 10 centúrias. Cada centúria tem 600 homens. Então, quando escreve essa palavra, fala que uma grande quantidade de pessoas vão para prender Jesus. Por que essa grande quantidade? Nós vamos ver que em outro momento, eles tentaram prender Jesus, levar outras pessoas, mas não conseguiram. Porque até então não era a sua hora. Porque nenhum homem na sua fragilidade conseguiria prender o rei da vida. Prender aquele que é soberano. Embora Jesus fosse 100% homem, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas não usou os seus atributos divinos para vencer, mas venceu como um homem, mostrando que como ele venceu, nós também podemos vencer na nossa caminhada, porque nós não estamos sozinhos, nós temos a ajuda da pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus já havia prometido: não vos deixarei órfão, eu mandarei o outro Consolador, e ele estará convosco para sempre, porque ele habitará em vós. E quando essa multidão chega até o jardim, nós vamos ver que a coragem do Senhor Jesus Cristo em obedecer ao Pai, em cumprir a sua missão. Porque quando chegam lá, Jesus se apresenta, dizendo: a quem buscai? E quando eles falam Jesus, o Nazareno, Jesus diz: sou eu. Nós vamos ver que eles caem. João traz esse relato. E uma segunda vez, Jesus vai perguntar também: a quem buscais? E eles vão dizer: Jesus. Então nós vamos ver que se Jesus não se entregasse, eles não teriam poder de prender Jesus. Mas Jesus veio para salvar, para resgatar aquele que se havia perdido. E nós vamos ver que Jesus vai falar: olha, eis que eu estou aqui. Ele vai se entregar aos seus inimigos. Ele se identifica e ele se entrega. Só que ele fala: estes que estão comigo, vocês não prendam, vocês não permitam, não levem, né? Vocês deixam ele. E Pedro ali, de uma maneira inconsequente, de uma maneira irada, vai cortar a orelha ali do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, né, Malco. Jesus vai operar a cura. Então nós vamos ver que Jesus se entrega, Jesus ele guarda aqueles que são seus, e nós vamos ver que ele se permite ser levado ali para ser acusado, para ser torturado, para ser crucificado ali em nosso lugar, porque ele levou sobre si o que? As nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então ele primeiramente é levado até a casa de Anás, que foi sumo sacerdote entre o período de 5 a 15 ali da era cristã. Mas ele foi deposto ali pelo Império Romano. Mas as pessoas ainda o consideravam, tinham uma consideração para com ele, ali, para com Anás. Então ele é levado primeiramente à casa de Anás. Nós vamos ver que ele comemora ali a prisão de Jesus, tenta interrogar e até incluir Jesus nessa acusação, dizendo, né, a respeito, João, capítulo de número 18, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então Jesus falou: olha, eu falei abertamente, nada do que eu anunciei foi em oculto, mas eu falei abertamente a todos. Pode perguntar a todos, né? Porque não havia acusação contra Jesus. Mas após isso ele leva o quê? Até o Sinédrio, que era presidido por Anás, ou melhor, Caifás, que era o seu genro.
né, que estavam no seu lugar. Então Caifás, novamente, ele vai reunir ali, vai arrumar falsas testemunhas, porque não há acusação contra Jesus. E até mesmo durante a noite, né, dentro do contexto, né, da tradição daquele tempo, o julgamento não poderia ser à noite. Mas durante aquela noite eles passam pela casa de Anás, vai até o tribunal ali dos judeus, o Sinédrio, aonde Jesus é condenado injustamente. E na manhã do dia seguinte, às 6 horas da manhã, eles estão lá no pretório, ali na porta de Pilatos, para acusar Jesus e pedir para que pudesse matá-lo, né? E Pilato questiona de ter levado Jesus até ele. Eles vão dizer, não, se ele não fosse um malfeitor, olha só a acusação, nós não teríamos trazido. Pilato fala, olha, vocês têm o poder de julgar segundo a lei de vocês, porque os romanos, eles davam que a liberdade de outros povos de julgar essas questões relacionadas à religião. Não apenas a capital, mas no versículo de número 30, olha só, 18:30, se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou Pilatos, julgai-vos vocês mesmos dentro da vossa lei. E eles responderam, o que é Pilatos, os judeus, a nós não é lícito matar ninguém. Olha só, então eles levaram Jesus com a intenção de matá-lo. Embora não houvesse acusação contra eles, eles fizessem uma tramóia à noite para ter um efeito, ter um impacto, mas quando leva Jesus até Pilatos, nós vamos ver que por várias vezes Pilatos não encontra nenhuma condenação contra Jesus para que ele fosse preso e muito mais para que ele fosse morto. Ele interroga Jesus e fala, olha, não achei nele crime, né? Mas os judeus ali com sangue nos olhos, querendo matá-lo, Pilatos sabia que durante aquele período era solto alguém, né? E quando ele coloca ali com Barrabás, as pessoas vão escolher Barrabás em vez de escolher a Jesus. E Pilatos, bem conhecendo o intento deles, vai mandar ali torturar Jesus, né? Para ver que talvez os judeus olhassem depois, tivesse alguma compaixão, mas Jesus mesmo, depois de ser torturado, de ser ali afligido, de ser moído ali pelos soldados romanos, né? Pilatos vai apresentar novamente e eles vão dizer, olha, a este crucifica-os. E Pilatos, tentando soltar Jesus, eles vão dizer, olha, se tu soltar esse homem, tu não és amigo de César, porque esse se diz rei dos judeus, né? E nós temos a César como nosso rei. Olha só, o povo judeu negando que o soberano Criador como seu Deus e dizendo que o rei deles é César, não é o Deus eterno, o Deus invisível, o Deus imortal, mas que o Deus deles é César, porque César, dentro do contexto ali do Império Romano, era considerado uma divindade. E Pilatos, na sua covardia, embora, né, era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados, mas ele lava as suas mãos, porque ele não encontrou, o juiz não encontrou culpa ali em Jesus. Jesus não teve o que um advogado, não teve direito à sua defesa, mas ele foi condenado injustamente e foi levado para a crucificação. E ali na crucificação nós vamos ver
que mais dois homens vão estar com ele. Jesus vai estar na cruz do meio, uma à direita e outro à esquerda. E sobre as suas vestes eles vão rasgar. E sobre a tua túnica eles irão lançar sorte, no caso os romanos. Então o despojo do morto pertencia aos soldados. Então por isso eles rasgam a túnica em quatro, eles estão em quatro ali, ou melhor, a sua roupa, e quando chega na túnica, que era uma túnica sem costura, porque se rasgasse, ali danificaria aquela peça, que era de grande valor, nós vamos ver que eles lançam sorte, também se cumprindo o que diz a Escritura. E Jesus, quando tem sede, eles oferecem ali vinagre para Jesus, na sua boca. Olha só. E Jesus vai dar um brado ali na cruz. Não é um brado de vitória, de derrota, mas é um brado de vitória, dizendo: está consumado. O sacrifício foi feito. Os pecados foram perdoados. A dívida que havia contra nós, ela foi cravada ali na cruz do Calvário. Nós alcançamos o que é salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E como se aproximava o final do dia, que o dia encerrava-se às 18 horas, ali dentro daquele templo, e os judeus, eles apertam ali os romanos, né, para que quebrasse as pernas, que matasse logo, né, aqueles que ali estavam. Ele faz isso com aqueles dois homens, mas quando chega até Jesus, eles percebem que Jesus já havia expirado. E um dos soldados vão enfiar no seu lado aqui uma lança, que vai cair água e sangue. E era comum que as vítimas ali, que eram crucificadas pelos romanos, que elas fossem lançadas em uma vala e não tivesse direito ao velório, ao lamento ali. Mas, porém, o texto vai dizer que José de Arimateia, junto com Nicodemos, vai até Pilatos e perde o corpo de Jesus. E quando eles pegam o corpo de Jesus, por as horas já estarem avançadas, eles vão colocar sobre um túmulo que ficava ali próximo. Havia um horto, né, um jardim, havia um túmulo que ainda não havia sido sepultado ninguém, mas eles colocam ali. Mas ao terceiro dia, na madrugada de domingo, nós vamos ver que as Marias, elas vão até o túmulo. E quando chega lá, a pedra, ela está removida. As vestes estão lá dentro, mas não há corpo. O normal era levar o corpo com as vestes que tivesse roubado, mas está as vestes lá e não há corpo. E elas vão e contam o que para os discípulos. Pedro e João vêm correndo. João chega primeiro, mas ele para na porta e Pedro entra. E quando Pedro entra junto com João, eles vêem os lençóis ali lançados no chão e a túnica era dobrada. Ali era um pano que colocava no rosto, estava dobrado ali na cabeceira. Ali. E o texto diz que João creu e eles voltaram. Só que a Maria, ela fica lá na porta. Ela não se apressa em sair dali. E ela vai lá, olha de novo, agora ela olha com um detalhe a mais. E ela vê dois seres angelicais. E ela vai perguntar sobre o corpo do mestre. E alguém que está atrás dela vai conversar com ela. Ela achando que é um jardineiro. Mas quando aquele que está falando fala o nome dela, ela reconhece que é o Messias, é o próprio Cristo que ressuscitara. E ela cai aos seus pés e segura. Então Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E Jesus dá ordem para que ela vá até os discípulos. Nós vamos ver que naquela mesma tarde, quando os discípulos estão presos
ou melhor, estão presos não, mas eles estão fechados ali no cenáculo, com medo dos judeus. Jesus vai aparecer lá no meio, mostrando que ele ressuscitou, mostrando que os sinais em suas mãos, do seu lado, com exceção de Tomé, que não está ali, mas depois Tomé vai ver Jesus, que Jesus vai aparecer novamente. Paulo, escrevendo, fala que cerca de 500 pessoas viram a Cristo ressurreto. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então venceu o pecado e venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Esse é um dos maiores e mais significativos eventos do Novo Testamento. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive para todo sempre. E ele voltará para buscar a sua igreja. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que morreram em Cristo, os santos da antiga aliança, eles ressuscitarão em um corpo glorioso. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Cristo vive. Cristo, ele vem buscar o seu povo. Então, que Deus os guarde, que Deus continue vos sustentando e nós sejamos de sermos encontrados dignos nesse grande dia para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.